Queridos, depois da fatídica sexta e interminável sábado, chegou o domingo. E com ele, a vitória sobre a morte. A obra está completa. Cristo, que morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação. E essa é a boa notícia. O Cristo que foi morto na cruz e sepultado na sexta-feira de Páscoa, no domingo, ressuscitou. Por isso, a história da Páscoa não termina com um funeral, mas sim com uma festa. Agora, a esperança de vida está garantida. A igreja pode existir. O evangelho pode ser anunciado. Você pode estar aqui. A morte, quando tentava, com a sua rotineira tarefa, eliminar completamente quaisquer resquícios de vida, desintegrando o corpo, algo inusitado aconteceu. O processo de desintegração se inverteu. Em vez de apodrecer, começou a se recompor. As correntes invencíveis começavam a ceder, impotentes diante de um poder incomparável. As cadeias da morte se arrebentaram como se fossem cordas podres. A morte já não era invencível. Cristo venceu a morte, ressuscitou, vivo está, louvado seja Ele. Eu quero lembrá-los dessa história. Eu quero, à luz do evangelista Lucas, enxergar com vocês a realidade desse tempo e desse momento em que Cristo passou pela crucificação, mas também ressuscitou. Vamos lembrar o enredo das cenas que veremos nesses versos. Na sexta-feira, foi crucificado no madeiro o nosso Cristo. E a história nos narra que antes do pôr do sol, um homem chamado José de Arimateia, um discípulo de Cristo, um homem rico, pediu o corpo de Jesus a Pilatos para prover um sepultamento digno. E diante da concessão, ele baixou o corpo de Jesus, envolveu em faixas de linho e o pôs em seu próprio túmulo. E as mulheres que vieram com Jesus desde a Galileia o seguiram de perto e viram onde o corpo foi depositado. E decidiram também preparar especiarias e perfumes para embalsamar o corpo. No entanto, elas se depararam com o sábado, onde o processo precisou ser interrompido porque o sábado era o dia do Senhor. E pela lei, o sábado precisava ser guardado. E elas tiveram que aguardar a manhã de domingo. E logo ao amanhecer, elas foram correndo para encontrar com o corpo de Jesus e ali ungir aquele corpo. Lucas revela para nós quem são essas mulheres. Diz o verso 10, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também outras mulheres que estavam com elas. Haviam várias mulheres, Marcos inclusive vai citar uma que não está citada por Lucas no Evangelho Paralelo, chamada também de Salomé. Essas mulheres, portanto, prepararam os perfumes e aromas para embalsamar a Cristo e agora estão a caminho do túmulo. Esse é o enredo. E as cenas que virão agora vão trazer lições também para nós. E a primeira cena que nós temos descrita no verso 1 é esse caminho até o túmulo. Aquela manhã, nós sabemos que não era uma manhã de alegria. Muito mais para aquelas mulheres que prepararam os aromas e os perfumes com muita tristeza. Imagine a guarda do sábado. Mesmo não fazendo nada, elas não descansaram porque o corpo sentiu as dores da alma que estava em luto, angustiados. Por isso, assim que puderam, elas partiram correndo contra o tempo, porque sabiam que o processo de decomposição era muito rápido. Lucas diz que quando saíram, era alta madrugada. No outro evangelho paralelo, Marcos vai dizer que elas saíram quando o sol raiou. O evangelista Mateus vai dizer ao amanhecer, ao findar do sábado.
O evangelista João vai dizer de madrugada, ou seja, ainda escuro, elas saíram para encontrar o corpo de Jesus. Marcos vai narrar para nós que enquanto as mulheres estavam caminhando para o túmulo, elas estavam conversando, preocupadas com o que iriam encontrar. No verso 3 de Marcos 16 nos diz: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Os túmulos daquele tempo, eles tinham mais ou menos em torno de 1,5 metros de altura. E a construção era feita de tal forma que a pedra ficava dentro de uma vala. Então, os responsáveis, eles tinham que levantar com um pedaço de madeira aquela pedra para que ela rolasse até a vala. E ali ficava lacrado o túmulo. Diz a história que era necessária a força de 20 homens para remover a pedra. Mas elas também tinham outro empecilho. O empecilho que elas tinham é que Pilatos mandou os seus homens ficarem de guardas ali no túmulo. E a guarda romana era composta de até 16 homens. E para dificultar ainda mais, Pilatos deu o selo para que a guarda selasse a pedra. Mas as mulheres não sabiam de nada disso. Elas foram com fé e com a esperança de poder encontrar o corpo e ali prestar também o seu amor e o seu carinho ao embalsamar o corpo de Jesus. O que elas estavam fazendo era uma demonstração de amor e devoção. Mas, entendam, também era falta de fé. Era sim um exemplo de devoção e amor, mas também era uma falta de fé. Sabe por quê? Porque a angústia e a preocupação que estavam sentindo impediram de lembrar do que já havia aprendido. O próprio Jesus já havia dito que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Essa era a promessa. Contudo, diante da cena da crucificação, diante da realidade do corpo sendo colocado em um túmulo, elas pararam de lembrar da grande promessa de que ele, de fato, iria ressuscitar. A angústia, a preocupação, ela muitas das vezes pode tirar o nosso foco da realidade das promessas eternas de Deus. Essa é uma lição que nós já podemos tirar no texto. Quantas vezes a Escritura revela para nós que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Que nossa leve e momentânea tribulação traz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Que nós temos um socorro sempre presente na hora da tribulação. Que nós podemos de fato clamar por aquele que é o Deus do consolo e que em todo o tempo está olhando para nós. E que diante daquilo que nós possamos achar que é um silêncio de Deus, Ele está gritando nos nossos ouvidos. Mas muitas das vezes a nossa angústia, o nosso sofrimento tira o nosso foco e a nossa lembrança dessas promessas eternas. Foi isso para essas mulheres. Mas isso também nos faz pensar que ler a Bíblia e vir à igreja é sim uma demonstração de amor e devoção. Mas isso não mede a nossa fé e não nos caracteriza como cristão. A prática disso sim. A prática disso sim. Então o que nós podemos aprender já nessa primeira cena é que Jesus, ele não veio apenas mostrar para nós que ele venceu a morte, mas também que na morte ele veio trazer vitória. Ele veio trazer vitória. Ele nos salva por meio da sua crucificação. Os nossos pecados são encravados na cruz. E a ressurreição é o brado de vitória
para que eu e você pudéssemos receber essa obra de salvação. Mas um ponto importante também é que através da ressurreição muitas coisas passaram a mudar, porque na ressurreição Deus instaura o seu reino, e na ressurreição Ele dá um novo sentido para esse reino, e muitas coisas passam a mudar para o modelo da nova aliança que Cristo estabelece agora para mim e para você. Entre essa mudança, nós encontramos o domingo. O domingo, que é o dia da nossa celebração, antes era, na antiga aliança, celebrado e guardado aos sábados. O sábado era o dia, pela lei, reservada por Deus para o dia de descanso. Mas por que agora nós cultuamos no domingo? Porque nós não guardamos o sábado, mas guardamos o domingo por conta da ressurreição. E a Escritura nos dá muitos exemplos dessa mudança. Quando no primeiro dia da semana nós podemos ver, lá no Pentecostes, o Espírito Santo sendo derramado. Quando lá em Atos 20 nós podemos ver que a igreja estava se reunindo para uma comunhão. Quando lá em 1 Coríntios os irmãos levavam as ofertas no primeiro dia da semana. E quando lá em Apocalipse, João disse que viu o Cristo glorificado. Isso também foi no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana tornou-se o dia da celebração do povo de Deus, por isso nós estamos aqui, no domingo, e não no sábado. Esse é um exemplo das grandes mudanças que passam a surgir por meio do próprio Cristo. Mas a segunda cena agora que nós encontramos no texto é a pedra sendo removida. No verso 2 diz que ao chegarem, encontraram a pedra removida. Como uma pedra tão pesada dentro de uma vala foi removida do lugar? Mateus narra para nós como a pedra foi removida. Diz lá: eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O terremoto se deu por conta da descida do mensageiro do Senhor, o anjo. Ele desceu, arrancando a pedra da vala. Aquilo que era impossível aos homens, a remoção da pedra, não é mais. E sabe que o fato do anjo ter sentado em cima dela foi um simbolismo do triunfo de Cristo sobre a morte. A pedra removida é um memorial da vitória de Cristo sobre a morte. Mas e os guardas romanos que estavam na cena? Mateus 28, verso 4 diz que os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Quando nós olhamos no original essa construção da oração, permite entender que o violento terremoto levou os guardas a ficarem dominados pelo medo, ao ponto de permanecerem inconscientes por algum tempo. O que era para o povo e para os romanos um sistema infalível de segurança se desfaleceu diante do poder de Deus. As mulheres não testemunharam esse feito. Quando chegaram, já encontraram o túmulo sem a pedra e ficaram surpresas ao entrarem no túmulo e verem que ali só estavam os lençóis de linho. Não tinha mais corpo. O texto vai dizer para nós no verso 4 que elas ficaram perplexas. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões como vestes resplandecentes. Mas aqui vai um fato importante. Por que o anjo removeu a pedra? Por que o anjo removeu a pedra? Saiba que ele não removeu para Jesus sair, mas para as mulheres testemunharem, juntamente com Pedro e João, que a promessa se cumpriu. O anjo só removeu para mostrar que o túmulo estava vazio. E as vestes dos anjos eram resplandecentes porque eles desceram dos céus e refletiam a santidade e a pureza do Deus que governa todas as coisas. Os versos 5 e 7 nos dizem: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive?
Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. A reação dessas mulheres era de medo. O ato de baixarem o rosto para o chão era um sinal de reverência e reconhecimento que estavam diante de um ser celestial. E a primeira pergunta dos anjos: por que buscais entre os mortos ao que vive? Essa pergunta vai lá no âmago do coração dessas mulheres, que esqueceram das promessas e por isso estavam ali perplexas diante de uma promessa que se cumpriu. Mas os anjos levaram as mulheres a lembrarem as palavras do Mestre. E o verso 8 diz: então se lembraram das suas palavras. Queridos, quando tomamos conta das verdades reveladas de Deus, nós recebemos consolo e o conforto, e a minha e a sua esperança se tornam reais. O túmulo vazio e a pedra removida são sinais da vitória de Cristo sobre a morte. O aguilhão da morte, a corrente que nos prendia a elas, foram quebradas pelo próprio Cristo. Assim a morte não tem mais a última palavra. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 a 22, ao falar sobre a ressurreição, ele diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. A morte é consequência do pecado. Ela entrou no mundo por causa de Adão, mas a graça de Cristo, que ressuscitou dos mortos, deu um basta à vitória da morte, para mostrar que a morte para nós é apenas uma despedida de um plano terreno para uma vida que será iniciada na eternidade para a glória de Deus Pai. Portanto, para nós cristãos, a morte é apenas o fim da caminhada terrena para o começo de uma nova vida nos céus. Não temos que temer. Como o salmista vai dizer: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Cristo ressuscitou para nos assegurar a vida eterna. Diante disso, a nossa esperança deve ser naquele que venceu a morte. A terceira cena agora nos leva ao comunicado dos fatos. Verso 9: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. A maravilhosa mensagem tinha que ser comunicada. Elas não podiam se conter diante de tal realidade. Agora a tristeza se transformou em uma alegria contagiante. Mateus diz que elas saíram com temor e grande alegria, e foram ao encontro dos 11, e com eles estavam para anunciar-lhes a mensagem da ressurreição, e lembrá-los do que ouviram do próprio Cristo a esse respeito. No caminho ainda tiveram a grande surpresa. Diz Mateus que Cristo apareceu a elas dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Quando chegaram a anunciar o evangelho, as boas novas, diz o versículo 11, que um fato também aconteceu. As palavras daquelas mulheres soaram para aqueles homens como um delírio. Eles não receberam com fé essa notícia, principalmente vindo das mulheres que entre os judeus não tinham o crédito pelo testemunho. Mas independente das mulheres, o que é revelado para nós é que os discípulos também não esperavam a ressurreição de Jesus. Parece que não esperavam de forma alguma que ele se levantasse do túmulo. Se nós lembrarmos, onde estavam os discípulos quando Jesus foi preso no Getsêmani? Tirando João, onde estavam no Calvário? Por que não apareceram diante de Pilatos para reivindicar o corpo de Jesus e sepultá-lo como fez José de Arimateia? De fato, não daria crédito algum àquelas mulheres, porque sequer aguardavam o cumprimento da promessa. No entanto, creio que a forma contagiante e alegre que cercava aquelas mulheres
principalmente Maria Madalena, levaram Pedro a uma atitude. E João foi juntamente com ele. Foram conferir se de fato poderia haver no testemunho delas uma verdade. Então correram ao túmulo. E quando chegaram, notaram que o corpo não estava ali, apenas os lençóis de linho fino. E Lucas informa que Pedro voltou para casa maravilhado do que havia acontecido. Isso quer dizer que necessariamente Pedro ainda não havia crido, mas que a caminho de casa estava pensando no feito. No entanto, João nos informa que ele também estava com Pedro e viu e creu no que estava diante dele. No verso 24 diz que alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Queridos, nós ouvimos e lemos diariamente a palavra. Aprendemos a respeito das promessas reveladas na Escritura. No entanto, não damos ouvidos. No versículo 25, Jesus diz: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. A Escritura não é apenas um objeto para poder carregar, uma leitura para recorrer quando eu estou desanimado. A Escritura é a voz de Deus falando comigo em todo o tempo que eu paro para poder ler e meditar nela. É a voz do Senhor. Se nós não buscarmos a voz do Senhor, outras vozes falarão ao nosso coração e dominarão os nossos sentimentos. E conduzido por esse sentimento, muitas vezes nós vamos sequer lembrar daquelas promessas ditas a nós pelo próprio Cristo, pelos profetas. A Escritura deve ser para nós não um amuleto. A Escritura deve ser para nós a voz diária de Deus ao meu e ao seu coração. Aquelas mulheres e aqueles homens que caminharam com Jesus, aprenderam face a face do próprio Cristo as verdades a respeito do reino, não acreditaram, sequer se lembraram que no terceiro dia ele ressuscitaria. Nós temos a realidade de toda a história. Nós podemos olhar para toda a história e enxergar que agora a história que temos naquele que se fez um conosco é uma história real. E por isso nós devemos nessa realidade buscar todos os momentos estar diante da presença dele, face a face com ele, porque sem ele nós não somos nada. É com ele que temos as palavras de vida eterna, a segurança da esperança da eternidade. É somente nele e por ele que podemos existir e nos mover. Esses relatos nos impulsionam a crer que verdadeiramente Cristo ressuscitou para nos garantir vida em seu nome. E sabe por quê? Porque a ressurreição consuma a redenção. Ou seja, só somos redimidos porque Cristo ressuscitou. Se ele não ocorresse, se ele não ressuscitasse, não ocorreria a salvação. Mas a ressurreição não apenas consuma a obra da salvação, mas a ressurreição também nos possibilita a justificação. Aquilo que éramos condenados pelo pecado, agora somos justificados e declarados pelo próprio Cristo através da sua morte e ressurreição como justos. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, verso 25. Entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Mas não só isso. A ressurreição nos concede um novo nascimento, que é operado por Jesus por intermédio da sua ressurreição. Como lemos em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Regenerou é igual ao novo nascimento. Portanto, queridos, a ressurreição é um marco não só na história, mas em nossa vida. Somos o que somos por meio dela, e de onde
provém a nossa vida? Daquele que morreu e ressuscitou para conceber e imputar em nós uma nova vida nele. Assim, como a incredulidade das mulheres transformaram-se em anúncio do Evangelho, assim também os nossos lábios devem proclamar: Ele ressuscitou, vivo está, e com Ele vamos morar. Como cantamos, estamos caminhando para a morada eterna. Por isso, nós precisamos, queridos, lembrar da história, porque essa é a minha e a sua história. E nós temos que lembrar a história lendo todos os dias, as Sagradas Escrituras, porque são elas que trarão para nós essa realidade de esperança. Leia a sua Bíblia para ouvir o seu Deus falar com você. Ore a Bíblia para que a sua oração seja uma oração que se conecte com uma realidade de algo que nós sabemos sobre nós e sobre o Cristo remidor. E fale das boas novas que te salvou. Não é só para você, mas Ele te chamou para você proclamar e anunciar que Ele ressuscitou. Por isso nós podemos declarar em uma só voz agora, eu e você, nós podemos declarar em uma só voz que Ele ressuscitou, bem alto e forte, que Ele é o meu Senhor e Salvador. Se Ele ainda não é o seu Senhor, se Ele ainda não é o seu Salvador, nesta manhã Ele pode ser. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele fará uma grande obra na sua vida. E você vai poder declarar, sabendo do que você declara, que Ele de fato ressuscitou, Ele vive está e reina no seu e no meu coração. Por isso somos a igreja dele. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.